ele, e consequentemente também com todos os filhos que viriam da geração de Adão. Por isso, todos os dias ao entardecer, nós observamos Deus vindo ao jardim para ter comunhão com Adão e Eva. No versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, a palavra de Deus fala assim: ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher por entre as árvores. Observe que na viração do dia, Deus fazia questão de vir conferir a sua obra criada, mas ao mesmo tempo estabelecer um diálogo com o homem e com a mulher. Ele queria e pretendia se relacionar com eles. Mas com a entrada do pecado no mundo, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. Isso não aconteceu pela culpa de Deus, mas por culpa do próprio homem, que trocou a amizade com Deus pela amizade do mundo e seus prazeres. Paulo, falando a Timóteo dos homens dos últimos dias, ele fala assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Aí ele diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esta é a tendência do homem moderno, e esta foi a tendência de Adão e os primeiros seres, os primeiros homens que descendem de Adão, se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E a pergunta que nós fazemos nessa noite: você é amigo de Deus? E nós queremos então refletir sobre o que a Bíblia fala sobre Abraão, como este sendo o amigo de Deus, como é chamado, pelo menos em 2 textos das Escrituras. Um deles, que nós não lemos, vamos ver agora, Isaías 41:8, quando Deus, falando pela boca do profeta, diz o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo. E o texto que lemos inicialmente de Tiago 2:23, onde fala que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Queridos, a vida de Abraão está registrada ali nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e ela é lembrada em todo o Antigo e Novo Testamentos. Ele se destacou como sendo o primeiro homem a viver uma fé verdadeira, com desejo de se aproximar de Deus. Por esta razão ele foi chamado o amigo de Deus. Mas quais foram as características demonstradas por Abraão para que ele pudesse ser qualificado por Deus como seu amigo? E é isso que nós queremos falar nessa noite, ou responder nessa noite. Primeiramente, ao olharmos para a vida de Abraão, em alguns textos da palavra de Deus, nós vamos perceber que Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele mantinha um diálogo com Deus. Logo no começo do capítulo 12 ali de Gênesis, quando Deus está chamando Abraão, aparece a seguinte frase: ora, disse Deus a Abraão. E Deus transmite algumas instruções ali que nós não queremos entrar aqui agora. Mas esta frase, disse Deus a Abraão, nos mostra que, ou pelo menos nos sugere que Deus falava constantemente com Abraão sobre um projeto de vida para ele e para os seus descendentes. Mas se olharmos, por exemplo, em Gênesis 17:6, nós vamos ver o inverso. A Bíblia fala assim: disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Aqui Abraão é quem dirige a palavra e conversa com o Senhor. Havia uma comunicação entre Abraão e Deus. Eu quero dizer para você que esta comunicação precisa haver também entre nós e Deus. Um segundo ponto na vida de Abraão, que mostra o porquê ele foi chamado amigo de Deus,
é que Deus nada escondia deste homem. O próprio Deus, ali em Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18, fala assim: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus nada escondia deste homem. Deus revelava a Abraão os seus segredos. Deus revelava a Abraão os seus projetos, os seus propósitos. Somente nós revelamos os nossos segredos àquelas pessoas que nós consideramos de fato como íntimos, como amigos. Você não sai contando da sua intimidade para outras pessoas. Nós procuramos pessoas que sejam realmente da nossa inteira confiança para que possamos abrir o nosso coração. Mas é interessante que Deus fala: ocultarei eu a Abraão o que faço, ou seja, Deus estava dizendo: nada escondo desse homem. Tudo que eu estou para fazer na terra, no período em que esse homem está vivendo, eu vou mostrar para ele, eu vou falar para ele. Outra particularidade na vida de Abraão, e também é mais uma razão porque ele foi chamado amigo de Deus, é que havia uma aliança entre ele e Deus. E essa aliança foi feita pelo próprio Deus. Em Gênesis 15, 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio, o grande rio Eufrates. Mostra o quê? Que Deus escolheu este homem para ter com ele um acordo, ter com ele uma aliança. E uma aliança nós só fazemos com pessoas que sejam cúmplices conosco. Jamais iremos nos aliançar com uma pessoa que é considerado nosso inimigo, ou com quem nós não tenhamos qualquer intimidade, com quem nós não tenhamos qualquer cumplicidade. Você pode ver isso no trabalho, onde você que trabalha, você não vai se aliançar com pessoas que não pensam como você, que não agem como você. Muitas vezes nós procuramos até nos distanciar de certas pessoas, porque elas poderão nos comprometer. Uma aliança significa um acordo, é que você vai defender aquela pessoa, que você vai estar com aquela pessoa nas dificuldades, nos problemas. E Deus fez isso com Abraão. E Abraão, ele respondeu para Deus na mesma altura, em várias situações da sua vida, mostrando que ele estava honrando aquele pacto, honrando aquela aliança que o Senhor tinha com ele. Mas uma outra particularidade na vida de Abraão, que o levou a ser chamado amigo de Deus, é a mudança do nome de Abraão. Abraão, antes de chamar Abraão, ele se chamava Abrão. Abrão era um nome comum, um nome babilônico. Mas quando Abraão teve esse encontro com Deus, Deus muda o seu nome. E Deus diz exatamente assim: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, por pai de muitas e numerosas nações te constituir. Ou seja, o nome dele iria receber uma letra do nome de Deus. É impressionante isso aqui na Bíblia. Para vocês terem uma ideia, o nome Abraão agora, que é o nome correto que ele recebeu depois, é formado de duas palavras hebraicas: a palavra Abram, que significa pai elevado, e a palavra Ramon, que significa muitos, multidão. Ou seja, Deus estava pegando um homem que até então era considerado estéril, já com uma idade avançada, uma mulher também com idade avançada, considerada estéril, já tinha inclusive cessado as regras de mulher naquela mulher, e Deus faz uma aliança, Deus faz uma promessa que de Abraão ele faria uma grande nação. E para testificar que aquilo era verdade na vida daquele homem, Deus muda o seu nome, dizendo: você agora vai ser pai de uma grande multidão.
Uma outra particularidade na vida de Abraão, que o levou a ganhar o título de amigo de Deus, é que Abraão tinha tanta liberdade na presença de Deus que ele podia interceder, como intercedeu quando Sodoma e Gomorra estavam ameaçadas de destruição, e lá estava o seu sobrinho, um desobediente, um rebelde, mas era sobrinho. Às vezes parente a gente tem que defender, mesmo não merecendo. Mas lá estava, e Abraão então entra numa luta tremenda com Deus, tentando tirar o seu sobrinho daquela terra, ou até mesmo tentando fazer com que Deus não destruísse aquela cidade, por causa do seu sobrinho que lá estava. E é interessante o diálogo que Abraão tem com o Senhor, esse diálogo de intercessão, de oração por uma cidade. Diz ali o capítulo 18 de Gênesis, versículos 22 a 24, diz que partiram dali aqueles homens, e foram para Sodoma. Foram os anjos de Deus que falaram com Abraão. E Abraão permaneceu na presença do Senhor. Olha que impressionante isso aqui. Permaneceu na presença do Senhor, por isso que ele podia dialogar com o Senhor. Muitas vezes nós queremos falar com o Senhor, mas nós não estamos na presença do Senhor, não queremos a presença do Senhor. A presença do Senhor nos incomoda, mas Abraão não, ele permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se ele disse: Deus, tu destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura lá na cidade 50 justos, destruirás assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Mas Deus responde: não há 50 justos lá. E essa cifra foi sendo reduzida por Abraão até 10 justos. E Deus disse: se houvesse 10 justos lá naquela cidade, por amor dos 10 justos, eu não destruiria a cidade. Então não havia ninguém mesmo, talvez nem Ló. Mas o que nós podemos ver é que Abraão, ele tinha ousadia para se aproximar de Deus e dizer: Deus, eu coloco agora essa cidade nas tuas mãos, o Senhor não pode destruir essa cidade. E começou a questionar com Deus. Só um homem do nível de Abraão, do nível de relacionamento que Abraão tinha com Deus, podia ter um diálogo tão sincero, tão ousado com Deus como ele teve. E finalmente, Abraão recebeu esse título devido à sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. A fé de Abraão foi tão tremenda, primeiro por crer que poderia gerar um filho. A palavra de Deus lá em Romanos diz que Abraão creu contra a esperança. Crer contra a esperança não é fácil. Crer contra a esperança significa que tudo aquilo que você vê diante dos olhos já não tem mais jeito. Mas o escritor de Romanos, Paulo, diz que Abraão creu contra a esperança. Mas a fé de Abraão foi demonstrada tremendamente quando Deus pediu a Abraão o seu filho Isaque em sacrifício. Foi a luta tremenda para que aquele moleque nascesse. Depois que ele chega aí na adolescência, na juventude, Deus fala: pega Isaque, vai ao Monte Moriá e me oferece ali em sacrifício. O que é impressionante nessa história, mas você pode ler depois, eu não vou ler o texto aqui porque é muito longo para hoje à noite, mas você pode ler em Gênesis 22, de 1 a 19, o que é impressionante nessa história é que Abraão não questionou Deus em momento nenhum, mas simplesmente ele obedeceu. A Bíblia diz que quando Abraão disse: toma o teu filho, teu único filho Isaque, vai à terra de Moriá e ali oferece sacrifício, a Bíblia diz simplesmente isso: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Não só levou Isaque, mas diz que ele levou até a lenha para o sacrifício e foi para o lugar indicado. É impressionante como Abraão confiava em Deus.
Ele sabia que Deus não podia matar Isaac, porque lá atrás Deus havia dito que em Isaac seria chamada a sua descendência. Então ele sabia. E ele sabia que se Isaac chegasse ao cúmulo de ser sacrificado, que Deus iria ressuscitá-lo, porque era a promessa de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É confiar em Deus. Uma pessoa que confia desse jeito em Deus tem que ser amigo mesmo. Que a gente tem um ditado que a gente fala assim: quando você está desconfiando de uma pessoa, né, um olho no gato, outro no prato, né? A gente fica, é assim que a gente faz. Nós confiamos desconfiando. Mas Abraão não fez isso. Simplesmente Deus disse e ele foi. E foi as últimas consequências. Ele chegou no lugar, ele amarra Isaac, coloca a lenha, pega o machado, que era um tipo de um machado com lâmina. E a hora que ele ergueu o machado para sacrificar o seu filho, Deus gritou: não faças isso. Ali está o cordeiro para o holocausto. E naquele momento aparece então, de acordo com os costumes daquele tempo, aquele cabrito no meio dos arbustos ali. E Abraão então sacrifica aquele cabrito ao Senhor, cumprindo o ritual de sacrifício. Mas o que nos mostra, o que nós aprendemos nessa experiência, irmãos, é que Abraão ganhou esse título por causa desse relacionamento que ele tinha com Deus, de confiança, de fé. Queridos, para sermos amigos de Deus, precisamos confiar, precisamos dialogar com o Senhor, precisamos entregar tudo ao Senhor, como Abraão fez. Concluindo já a palavra dessa noite. No Novo Testamento nós temos algo impressionante. Jesus disse que hoje nós podemos desfrutar de um relacionamento de amizade com Ele, um relacionamento perfeito, tanto com Ele como com o Pai. Em João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Observe aqui, que tem muito a ver com o que Deus disse acerca de Abraão: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Jesus está dizendo: tudo quanto eu ouvi de meu Pai, não tenho segredo com vocês. Eu estou dando a conhecer a vocês. Irmãos, e os desígnios de Deus podem ser conhecidos por nós, se nós tivermos esse nível de intimidade, esse nível de amizade com o Senhor. Mas há uma condição. A condição está no versículo 14, desse mesmo capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aqui está o grande problema. Aqui está a grande chave que nós temos para abrir o nosso relacionamento com Deus sem reserva, é estarmos em submissão ao Senhor, estarmos em obediência ao Senhor, buscarmos ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos muito enganados, e você está muito enganado se você achar que aqueles 2 minutinhos que você fica ali por dia na presença do Senhor já resolve. Irmãos, nós precisamos de comunhão diária, comunhão constante com o Senhor. Nós precisamos estar orando o dia todo, buscando a Deus o dia todo. Às vezes eu ando pela rua e eu vou orando. Se os irmãos me verem mexendo nos lábios, eu não estou louco não, eu estou orando. Porque às vezes falam: esse pastor está doido, está conversando sozinho. Nós precisamos orar em todos os momentos, buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor. E assim nós seremos chamados amigos de Deus, porque Jesus nos deu esse direito no Novo Testamento. Mas para que você possa chegar a esse nível, tem um passo anterior que eu vou falar agora para concluir. Você precisa passar pela cruz de Jesus. Ninguém pode se tornar amigo de Jesus se não for salvo por Ele, se não crer na sua obra de salvação pelo homem.
Jesus morreu pelos nossos pecados, diz as Escrituras, para que, crendo nele, nós possamos ter vida e vida eterna. Esse é o maior princípio do cristianismo, não há outro maior do que esse. Eu não entendo porque os pregadores de hoje não falam sobre isso. Tudo que você tem, que você possa conseguir de Jesus em bênçãos materiais, em cura, vão ficar aqui. Mas essa decisão de receber Jesus, de aceitar o seu sacrifício na cruz, de receber vida, essa não vai ficar aqui. É um trampolim para a eternidade. Você vai começar aqui e vai continuar vivendo eternidade adentro. E quem não fizer isso, mesmo que tenha recebido curas e milagres do Senhor, vão se arrepender de não ter crido na principal e grande verdade do cristianismo, que é a salvação da alma e é conseguida mediante a aceitação de Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Então, que você não saia aqui desta noite sem ter um encontro com o Senhor. E depois, sim, desfrutar da intimidade com o Senhor e se tornar amigo dele, conforme vimos nessa noite, que Abraão foi e nos deixou esse exemplo tremendo. O pastor Luiz vai estar orando agora.